Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, trazer aqui os confrontos, trazer quem joga em casa, quem joga fora, a premiação e as datas do calendário da Copa do Brasil para você ficar muito bem informado. Maravilha? Então vamos começar pelo sorteio que teve lá na sede da CBF hoje, com a presença lá dos presidentes, né? Diz que a Leila estava elegantérrima. Não é fraca a Leila não, hein? Vamos lá para os sorteios, ó. E aí eu vou falar o que eu acho de cada jogo, tá bom? O Fluminense com o Vasco aí, é o clássico carioca, é o primeiro confronto sorteado. Nesse momento, Fluminense favorito, né? Corinthians e Internacional, um confronto equilibrado, tá? Mas no meu ponto de vista, se fosse hoje, o Corinthians seria favorito. Grêmio e Mirassol, aqui eu considero um jogo muito equilibrado. Mirassol está crescendo, está bem mata-mata aí na Libertadores. Eu acho que hoje, se eu tivesse que colocar um favorito, para mim seria o Mirassol. O Vitória vai enfrentar o Atlético Paranaense. Vitória muito forte em casa, tá, gente? Eliminou o Flamengo. E o Atlético Paranaense bem, com uma campanha boa no Brasileiro, em confronto equilibrado. Eu classificaria aqui o Atlético Paranaense, se fosse hoje. O Juventude enfrentando o Atlético Mineiro, esse não vou nem pensar. O Atlético Mineiro leva fácil. O São Paulo conseguiu uma proeza ser eliminado pelo Juventude. O Santos pega o Remo. O Santos, que não vem tão bem, não sei se será um Santos com Neymar ou sem Neymar depois da Copa. Em princípio, aí um confronto equilibrado, mas eu vou no peso da camisa. Acho que o Santos se classifica. A Chapecoense pega o Cruzeiro. Chapecoense último do Brasileiro. Cruzeiro vem crescendo no Brasileiro. Cruzeiro favorito. E o Palmeiras, como sempre, levando sorte no sorteio, pegando aí um Fortaleza, que está na Série B, né? Um Fortaleza que não está tão bem assim na Série B. Hoje, o Palmeiras favorito a passar nesse confronto. E aí, como é que ficaram os confrontos de ida e volta? Ficaram assim, ó. Nos jogos de ida com data base a partir do dia 2, tá? Os jogos vão rolar ali no dia 2, dia 3. Então, teremos o Vasco recebendo o Fluminense, o Internacional recebendo o Corinthians, o Mirassol recebendo o Grêmio, o Atlético Paranaense recebendo o Vitória, o Atlético Mineiro recebendo o Juventude, o Santos recebendo o Remo, a Chapecoense recebendo o Cruzeiro e o Palmeiras recebendo o Fortaleza. O jogo de volta com data base dia 5, então teremos jogos ali dia 5 e dia 6. Então o Fluminense recebe o Vasco na volta em casa, o Corinthians recebe o Internacional, o Grêmio recebe o Mirassol, o Vitória recebe o Atlético Paranaense, o Juventude recebe o Atlético Mineiro, o Remo recebe o Santos, o Cruzeiro recebe a Chapecoense e o Fortaleza recebe o Palmeiras. Esses os jogos aí de ida e volta para você ficar bem informado. Nós passamos o nosso prognóstico, mas eu lembro, né? Com referência aos dias atuais. Por quê? Porque teremos Copa do Mundo, terá janela, teremos times melhores treinados agora, que terá aí uma espécie de pré-temporada que não aconteceu praticamente entre dezembro e janeiro, por conta do calendário muito estreitado, né? Então essa Copa do Mundo vai servir para os times treinarem, contratarem, reforçarem. Então, como diz aquela música, né? No balanço das horas tudo pode mudar, né? E aí as datas bases das competições aí das oitavas, quartas, semifinal e final, você verá agora, lembrando que a final será em jogo único e eu acho que isso é uma falha da CBF. Já deveria ter informado o campo onde será a final, apesar que especula-se que será em Brasília, de certa forma um campo neutro. Mas o que fugir disto pode ser um problema, porque pode beneficiar um desses 16 times. Digamos que a final seja marcada no parque, lá no estádio do Palmeiras, no Bank Park, né? O Palmeiras seria beneficiado. Então é importante que isso seja divulgado antes. Se eles querem levar para um estádio neutro e parece que é Brasília,
aí tudo bem, ok, mas que o ano que vem isso seja definido anteriormente. Aí as datas bases, né? 1 e 2 de agosto, 5 e 6 de agosto, para as oitavas de final. E aí nós temos para as quartas, 26 e 27 de agosto, 2 e 3 de setembro. Depois, nós temos para as semis, dia 1 e 2 de novembro, 8 e 9 de novembro. E a grande final, como eu disse, no dia 6 de dezembro aí de 2026. Esse é o calendário da Copa do Brasil, que paga muita premiação, prêmio alto, a gente já sabe disso, né? E o quanto isso implica no orçamento dos times, né? O campeão pode ganhar aí cerca de quase 100 milhões de reais na somatória dessas fases, né? Com os times que entraram, por exemplo, na quinta fase, já entraram recebendo 2 milhões, né? Então, quem chegou aí, por exemplo, nas oitavas de final, já tem garantido 3 milhões de reais. E aí a gente tem o que ali, ó? Para as quartas de final, 4 milhões de reais. Para a semifinal, 9 milhões de reais para quem chegar. E para quem for vice-campeão, chegando na final, 34 milhões. E para quem foi campeão, 78 milhões. Uma grana considerável que vai ajudar muito o time que for campeão. Lembrando que esse ano, a Copa do Brasil, além da final única, ela leva o campeão a Libertadores, como já acontecia, e o vice-campeão fica garantido na fase de grupos, aquela fase pré-Libertadores, sabe? Ele pega aquela sexta vaga que era do Brasileirão e ele passa a ser aí para o time que chegar ao vice-campeonato da Copa do Brasil. Ah, mas digamos que o time que seja campeão lá na Copa do Brasil ele esteja entre os quatro na Libertadores, como é que fica essa vaga? Aí não, tá? Aí essa vaga lá, ela desce dentro do Brasileirão. E aqui, quem tiver garantido, está garantido. E aquele abraço como vice-campeão. O vice-campeão não vai direto para a Copa do Brasil, porque o campeão da Copa do Brasil está classificado entre os quatro. Não, é assim que funciona, certo? Espero que vocês tenham ficado bem informados. Se gostaram do vídeo, é claro, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais. À noite tem coletiva do Dorival Júnior após o jogo contra o Boston River pela Sul-Americana. Até mais.